Fala pessoal, professor Rocha mais uma vez com vocês discutindo algum tema de redação. Você sabe que nós temos aqui no nosso canal uma série sobre temas, possíveis temas de redação. Vocês que vão fazer tantos vestibulares, tantos Enems por aí, né? Então se ligue no canal Maisel. Hoje nós vamos falar sobre a Cracolândia, cara. O que fazer? Vamos falar um pouco sobre drogas e principalmente um recorte em cima da Cracolândia. Então, o que a gente pode fazer no caso de um tema de redação que possa vir a respeito desse assunto? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar. Se não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que a gente precisa muito da sua ajuda para conseguir democratizar o conhecimento. Eu gostaria de começar a nossa aula hoje, nosso pequeno papo, a nossa pequena discussão, com uma frase de um psicólogo muito conhecido no mundo na década de 30, que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Ou seja, eu já vou começar a aula dando uma dica para vocês. Não existe soluções simples para problemas complexos. Então, na sua redação, no seu texto, qualquer coisa que você for fazer aí, já não aponte essas soluções simplistas. Redução da maioridade penal, bandido bom é bandido morto, Isso aí não existe solução simples para problemas complexos, é isso que você tem que entender. Primeiro eu vou começar aqui definindo drogas, A gente sabe que drogas são quaisquer substâncias que são utilizadas e que causam alteração na estrutura das funções do organismo. Nós temos vários tipos de drogas, Tanto as legais quanto as ilegais. E nesse contexto aí, todo mundo se droga, seja ela legal, seja ela lícita ou seja ela ilícita. As pessoas que questionam muito aí a liberação de drogas, não que o canal defende, a gente só está comentando, mas as pessoas que questionam a liberação de drogas têm que entender que elas também usam drogas. Usam drogas para dormir, usam drogas para relaxar, estão constantemente usando drogas para tirarem dor, para desligarem ou se ligarem do mundo. Ritalina, muitos de vocês usam aí para poder assimilar melhor o conhecimento, para fazer uma prova, Então, drogas existem na sociedade moderna, você tem que entender isso. E nós vamos fazer um recorte principalmente com o crack, cara. O crack é o subproduto da cocaína, o crack é o lixo da cocaína, Então, crack é uma forma de cocaína cristalizada, E ele surgiu na década de 80, no final da década de 80, e ele vai se popularizar pelo mundo rapidamente, devido ao baixo custo, podendo atingir as mais diferentes classes sociais. Então, é uma das drogas mais baratas, por isso é uma das drogas mais usadas. O crack ele pode ser consumido de diversas maneiras. Ele pode ser fumado em cachimbo, Geralmente usa-se cachimbo improvisado de latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja, de embalagens, E ele pode ser utilizado em cachimbo, fumado em cachimbo, ele pode ser fumado dentro do cigarro, quebrado as pedras e fumados dentro do cigarro, dentro do tabaco, que é outra droga também. Ele pode e ele rapidamente se espalhou para o mundo, Por ser uma droga bem barata, bem mais barata que a cocaína. Por isso ele é consumido por pessoas das diferentes classes sociais, sobretudo as pessoas mais pobres. Aí nós temos uma imagem aí da Cracolândia, E o crack ele é uma droga que causa efeitos que vão rapidamente ao cérebro. E ele tem essa popularização aí entre as pessoas porque ela provoca os sintomas de euforia, aumento da autoestima, aumento da sensação de poder, E o uso constante pode levar a doenças pulmonares, a problemas cardíacos, a taquicardias, infarto do miocárdio, E um comportamento alterado, porque ele atua diretamente no sistema nervoso,
por isso a facilidade de se viciar nesse tipo de droga. Então, esse tipo de droga está junto com outras 5 drogas mais usadas no mundo atualmente, né? A maconha é uma das mais usadas e em alguns países existem até liberação da maconha. Os opioides, o ópio, né? Nós temos aí cerca de 58 milhões de pessoas no mundo que consomem isso aí. As anfetaminas estimulantes, né? Muitos até com receita ou sem receita médica. O êxtase, muito consumido por jovens nas baladas, né? E a cocaína, que dessas que estão aí é a mais cara, dessas que foram apresentadas, né? Então a gente vai ter as 5 drogas mais utilizadas aí. E como eu apresentei essas 5 drogas aí, você vai entender que a gente pode observar que boa parte dessas drogas ela é legalizada, cara, né? Ela é usada na medicina. Nós temos, Brasil está lutando para legalizar o uso da cannabis, está aí a luta pelo canabidiol, né? O Poder Judiciário está concedendo o direito de alguns brasileiros usarem para finalidades medicinais. Já tem alguns brasileiros com autorização para cultivar a cannabis para uso próprio, né? Então, e isso está gerando muitas polêmicas, né? Por aí, né? No Brasil, existe uma grande quantidade de drogas proibidas, né? E elas são proibidas mesmo que seja para o tratamento médico, isso que a gente acha que é um retrocesso, né? E são aprovadas em muitos outros lugares, mas proibidas pelo tratamento médico, para tratamento médico no Brasil. Isso fez essa proibição, essa dificuldade de acesso entre aspas, né? Essa clandestinidade, fez surgir no Brasil as cracolândias. Sim, é no plural, Cracolândia. E nós temos Cracolândia não só no Brasil, nós temos as Cracolândias no mundo inteiro. Por exemplo, você está vendo aí nessas imagens aí, a Cracolândia da Suíça, né? A Suíça com Cracolândia, olha aí, mais imagens da Suíça. Né, essas imagens aí é de uma praça de Zurique, na Suíça, né? Nessa praça costumava consumir drogas livremente, né? Lá nos anos 80 e 90, e as principais eram heroína, que era injetável. Nos anos 90, em 95, o governo resolveu interferir nisso aí. E o governo vai agir como tem agido o governo de São Paulo na Cracolândia. Muitas vezes intervenções pela polícia militar, muitas vezes agindo com truculência, muitas vezes expulsando, e a gente viu que essas ações não funcionam. E a Suíça mostrou isso. O Brasil já mostra isso. O Brasil já tem esse exemplo de ações nessa Cracolândia. Então, o que o governo fez? Como nada aconteceu, o governo da Suíça, eu estou te propondo aqui uma intervenção no seu texto, viu? Como nada foi feito, o governo da Suíça mudou a forma de tratamento, né? Nada foi oferecido, apenas tentativa de bloquear esse uso em praça pública. E nos anos 90, já no final dos anos 90, o governo passou a encarar a Cracolândia da Suíça como sendo um problema de saúde e não um problema de segurança, né? E nesse problema de segurança, o governo passou a atuar, oferecendo tratamento ambulatorial, a possibilidade de acesso à droga para quem quiser de acesso à droga, e quem quiser se tratar, internação para as pessoas que necessitam, né? E a gente pode chegar aí a uma conclusão que o problema praticamente foi solucionado naquele país, né? Então foi equacionado com a relação de diminuição drástica dos químicos dependentes, nesse caso aqui.
Quanto no Brasil, a gente tem algumas pesquisas que falam sobre a Cracolândia. Por exemplo, os indicadores de vulnerabilidade social. Na Cracolândia, nós temos aqui uma pesquisa que perguntou para as pessoas onde elas estavam antes de vir para a Cracolândia. A maioria delas não são pessoas em situação de rua, elas têm casa, né? Então, a pesquisa mostrou aí que mais de 74% de quem frequenta a Cracolândia tem casa, tem família. Nós vamos observar que tem ocorrido nisso aí algumas transformações nesse perfil desse viciado, cada vez mais, né? Nós temos mais pesquisas que indicam que essas pessoas convivem e conviveram com comportamento de risco, né? Olha aí, a gente tem a quantidade de pessoas que já tiveram seu corpo violado com abuso físico, nós temos pessoas que sofreram com violência em casa. Então, nós temos vários problemas aí que possam ser caracterizados como problemas sociais. O que eu poderia fazer? Primeiro, você pode citar o marco, né? O marco da Constituição, o marco legal. E a gente tem o marco legal e tem o marco médico legal e o marco psiquiátrico. Qual a diferença desses três marcos aí? O marco legal é a lei que rege as internações psiquiátricas. Ele é de 2001. No artigo 60, a internação psiquiátrica só se dá ou só será realizada mediante um laudo médico, né? E são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Internação voluntária, não se pode, por lei, não pode internar o indivíduo contra a sua vontade. Internação involuntária, quando o laudo médico decide, né, que pelo médico um pedido de algum responsável legal. A internação compulsória só ocorre quando ela é decidida pelo juiz, mediante todos esses laudos médicos. Quando o indivíduo está sob risco do seu corpo ou sob risco da segurança de terceiros, o juiz muitas vezes pode interferir e implantar uma internação compulsória. O artigo 28 é o que superlota as prisões no Brasil. O artigo 28 diz que quem adquirir, guardar ou tiver um depósito ou transportar consigo para o consumo pessoal as drogas, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Primeiro, prisão, né? O que diferencia no Brasil um usuário de traficante é o peso. Sim, por incrível que pareça. Por isso que as nossas prisões estão superlotadas. Se você é o indivíduo que bate no peito e grita aos quatro cantos que bandido bom é o bandido morto, você tem que observar que são menos de 15% dos presos foram presos por crimes violentos. A grande maioria, mais de 70%, é por tráfico de drogas. E desses 70% de tráfico de drogas, mais de 60% deles foi porque estavam com um peso que excedia a denominação de usuário e traficante, sem provas alguma que ele estava vendendo a terceiro, né? Então a gente vai ter que ter essa situação aí, repensar nessa lei antidrogas, né? E quando a gente vai pensar nessa lei antidrogas, a gente vê, né, que muitos psiquiatras, psicanalistas, dizem que o córtex frontal está relacionado ao planejamento de comportamento e pensamentos complexos. A expressão da personalidade, tomada de decisões, modulação e comportamento social. Por isso, muita gente defende a internação compulsória, porque alegam que a atividade básica dessa região é resultado dos pensamentos e ações de acordo com metas internas, ou seja,
Quem está completamente viciado dificilmente tem a condição de tomar decisões a respeito disso aí, né? Então, quem guardar, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo a lei aí, vai ser condenado como traficante. Então, o que a gente pode fazer? O que você pode apontar num texto sobre drogas, né? Que você tem que fazer num vestibular ou no Enem? Você pode esperar que, como os doentes estão muito graves, se você vai caminhar por essa linha, você vai ver que eles têm comprometido, né, o seu córtex frontal e não tem condição de tomar decisões sensatas. Então, o que a gente vai fazer? Uma política de saúde sobre drogas, nós vamos ter que ter uma redução da demanda. E como é que a gente vai reduzir a demanda? Proibindo propaganda de álcool e tabaco. Tabaco já existe, a proibição de propaganda em TVs abertas, né? Em mídia de massa. Mas o álcool é o que impera, né? A gente vê aí em transmissões esportivas, em muita coisa, só propaganda de cerveja, propaganda de álcool, propaganda de bebidas de dose, né? Nós temos que implantar programa de prevenção nas escolas e nas universidades. Nós temos que reforçar a implementação da lei seca no volante, viu, gente? Isso é essencial, porque todo mundo fala do mal que o crack traz para a sociedade. Está esquecendo de falar do álcool, viu, gente? Lei seca é essencial no combate às drogas. Não vai pensando que quem mata a sociedade é só o jovem da periferia, pobre, preto, favelado e viciado na maconha, né? E alguns dizem que a maconha nem provoca esse vício assim, em que a sociedade conservadora acaba definindo. Então, pessoal, e quais as intervenções para uma Cracolândia? Lembra da Suíça? Né? É seguir aqueles exemplos. Reconhecer a complexidade do problema, não é um problema simples, não tem soluções simples, não é só expulsar aquele povo, não é só prender aquele povo, né? Você vai ter que fazer um mapeamento diagnóstico global de cada indivíduo, porque são problemas diferentes e cada indivíduo é um universo. Oferecer tratamento, disponibilidade de leitos psiquiátricos para internação voluntária, leitos conveniados, comunidades terapêuticas para longa permanência, programa de resgate a vínculos familiares, casas de passagem. E é bom a gente entender que nesses programas, nessas casas de passagem, tem que ser utilizados métodos científicos comprovados. Porque a maioria dessas casas de passagem que a gente tem é de doutrinação ideológica religiosa, né? E, infelizmente, não tem solução simplista. Ler a Bíblia somente não tira o indivíduo das drogas. Ter uma religião não tira o indivíduo das drogas. Eu preciso de medidas científicas que sejam fomentadas pelo Estado. Diga-se de passagem, é obrigação do Estado, já que ele não está fazendo nada e não toma as medidas, a não ser medidas aí que a gente tem populistas, né, quando se fala do uso de drogas. Então, para ter uma política de saúde sobre as drogas, essa proibição da propaganda aí, né, que eu falei para vocês, e já foi feita uma pesquisa, né, uma pesquisa na sociedade que a pergunta era: um adulto dependente de crack deveria ser internado para tratar o seu vício, mesmo que ele não queira? A sociedade em geral acha que sim. 80% acha que deve ter a internação compulsória. 19% diz que não e 1% diz que não sabe, né? E você?
que você acha? Deixa a sua opinião nos comentários aí. Me diz aí o que você acha dessa enquete aí. Responde para a gente do canal Magel. Nós vamos te responder e vamos te colocar dentro do debate aqui nos nossos comentários, certo? E eu gostaria de encerrar essa aula com uma frase, né? Com uma afirmação, melhor dizendo. O problema, de fato, é complexo. Para ele não existem soluções simples, mas para nós sabermos o que deve ser feito, recursos públicos para fazê-lo existem. Uma ínfima parte montante desativado em corrupção é o suficiente. Então, gente, os grandes defensores aí do fim da corrupção, qualquer que seja a sua vertente ideológica, têm que entender. Não existe soluções simples para problemas complexos, mas existem muito mercado, muito capital com a arrecadação de impostos, né? E esse capital deveria ser destinado aí, combater a corrupção é essencial, e esse dinheiro também deveria ser destinado ao combate às drogas. Beleza, meu povo? Valeu, nós estamos presentes em todas as redes sociais, viu? Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e enviassem para quem você acha. Deixe o seu joinha aí, nos ajude a democratizar o conhecimento. Tá bom? Até mais! Até mais, Gel! Fui!